Para mim, era um navio de escravos me levando de volta para a América. Essa é uma das primeiras frases que a gente ouve através da narração de Rose DeWitt Bukater do filme Titanic, esse clássico do cinema mundial, que é um romance muitas vezes tido como piegas, mas eu vou te provar aqui hoje, neste exato momento, que nós temos símbolos valiosíssimos e por isso que este filme é considerado um clássico do cinema e é um romance que vale a pena você assistir com uma atenção específica para esses dois símbolos que eu vou explicar um pouquinho aqui nessa nossa aula especial de Dia dos Namorados. Então seja muito bem-vindo ao meu canal, se você não me conhece, meu nome é Elton Júnior, sou psicólogo clínico e também estou terminando aí meu curso de filosofia e hoje nós vamos falar nesse especial do Dia dos Namorados sobre Titanic e como que a gente pode aprender sobre relacionamentos amorosos com o Titanic, com essa dinâmica Jack e Rose. Não sei se você já assistiu esse filme, ao Titanic, mas eu, sim, já. Eu tinha, sei lá, uns 7 anos quando esse filme estreou no cinema e foi aquela febre toda. E eu já assisti no cinema, assisti até recentemente também, eles passaram novamente no cinema, fui com minha mulher, a gente assistiu lá, um filme maravilhoso e talvez o Titanic seja um dos filmes que eu mais assisti na minha vida. Vou confessar aqui pra você esse ponto aí que ninguém sabe, agora só nós dois estamos sabendo que talvez o Titanic seja um dos filmes que eu mais assisti na vida. Já assisti mais de 10? Talvez. Então, o Titanic é um clássico dos cinemas dirigido por James Cameron. O filme ele é de 1997. Eu tinha ali 7 anos quando estreou o filme. E conta a história de um trágico naufrágio do RMS Titanic. Esse navio existiu de verdade. E esse naufrágio aconteceu ali em 1912. Talvez você tenha visto notícias recentes de um submarino que implodiu, né, ao tentar explorar ali um pouquinho essa área do Titanic. Só que no filme Titanic a gente tem ali uma mistura de fatos históricos com uma narrativa romântica, um romance fictício entre Jack Dawson, que foi interpretado pelo Leonardo DiCaprio, e Rose DeWitt Bukater, interpretado pela belíssima, maravilhosa Kate Winslet, né? Então, o Titanic ganhou vários Oscars, salvo engano, foram 11 Oscars, e ele tem uma música marcante ali chamada My Heart Will Go On, né, da Celine Dion. Então, a gente vai fazer aqui esse especial e eu vou trazer 2 contrapontos para a gente entender o processo de amadurecimento e como você pode ter um relacionamento saudável a partir dessa imagem, a partir desses símbolos que a gente encontra no Titanic. Prometo não me demorar muito aqui na nossa aula de hoje. Essa primeira frase que eu disse no início da nossa aula, no início do nosso vídeo, para mim marca como era o contexto da Rose no início do filme. Então, quando você for assistir ao filme, perceba esses contextos. O contexto da Rose, o contexto do Jack, principalmente, que são os personagens principais que nós vamos, por hora, analisar. Não vou fazer análise dos outros personagens, vou fazer somente desses dois, da Rose e do Jack. Então, o contexto da viagem da Rose é o seguinte. Ela está noiva de Caledon, né, ou Cal Hockley, né, um rico empresário que é arrogante, né? Esqueci o nome do ator, mas ele fez um filme famoso aí chamado Fantasma. Fantasma que ele fez? Acho que foi o Fantasma. E a Rose está sendo levada, portanto, para a América para se casar com ele. A mãe de Rose, Ruth, insiste que ela deve se casar, insiste que ela deve manter esse casamento, porque a família está falida. O pai de Rose deixou muitas dívidas. Então, Rose se casando com Cal seria a chance de manter toda a pompa, né, todo o status social, que era isso que Ruth estava preocupada. Ela de classe social alta,
elevadíssima, muito rica, com muitas posses, com uma boa educação, com uma excelente educação, por conta das dívidas que o marido deixou, esse estado social estava sendo ameaçado. E a maneira de salvar, portanto, a família seria Rose casando-se com o Cal. Então, apesar de parecer ter tudo, Rose, na verdade, está infeliz. Ela se sente sufocada pela rigidez da alta sociedade e por essa pressão familiar. Ela diz assim, ó, por fora eu era bem educada, por dentro eu estava gritando. Então a gente consegue perceber várias falas de Rose que trazem esse contraste entre as aparências externas e aquilo que estava dentro dela. Então ela estava indo para a América, um país que vendia na sua fala liberdade, estátua da liberdade. Tanto que essa é uma das cenas finais ali após o naufrágio, ela chegando na América e ela olhando a estátua da liberdade. Só que por dentro ela estava se sentindo uma escrava. Ela estava indo em direção a um destino que não pertencia a uma escolha, parece que autêntica dela mesma. Por fora, bem educada, mas por dentro ela estava gritando, como se ela dissesse assim, não, por fora minha aparência tranquila, seguindo toda a etiqueta, eu vou até levantar aqui o dedinho para tomar meu cafezinho. Mas por dentro, um animal raivoso, gritando, em crise. E Rose, portanto, infeliz. Então, Rose em um relacionamento, infeliz, se sentindo presa, indo em direção ao destino que ela não queria, que parecia ser uma escolha inautêntica. Por outro lado, a gente tem o Jack Dawson, interpretado pelo Leonardo DiCaprio. E uma das primeiras falas dele, no início do filme, ele jogando, não sei se não era poker, era um jogo de cartas, não vou especificar qual era o jogo de cartas ali, acho que era um jogo de poker. Ele aposta as passagens para a última classe, para a terceira classe do Titanic, ele aposta num jogo. E uma das primeiras falas do Jack é a seguinte: quando não se tem nada, não há nada a perder. Então ele está apostando ali, ele aposta tudo que ele tem naquele dia. E o que acontece? Ele ganha. Ao contrário de Rose, Jack é um jovem, pobre e órfão que vive de trabalhos temporários da sua arte. O Jack é desenhista. Tanto que a gente tem cenas lá com Jack desenhando e pintando a Rose, ela posa para ele lá numa cena maravilhosa, uma cena muito bela, muito bonita. O Jack, ele nasceu no estado americano de Wisconsin, nos Estados Unidos. Ele não tem uma residência fixa, ele viaja pelo mundo com pouco dinheiro, vivendo de forma nômade e artística. Então, num contexto de Brasil, vamos dizer assim, ele é quase como se fosse um hippie. Aqui no contexto da minha cidade, a gente tem, no centro histórico, principalmente daqui de São Luís do Maranhão, a gente tem hippies que vendem ali a sua arte, eles fazem artesanato, miçangas, pulseiras, eles ficam rodando as cidades do Brasil. Então, se a gente for até o centro histórico, a gente facilmente vai encontrar alguns desses hippies, que vivem ali desapegados da questão material, da questão monetária nesse sentido. Então, Jack, um aventureiro. E o Jack, como eu disse, ele ganha a passagem e consegue entrar no Titanic. E ele está voltando para os Estados Unidos, de um período ali após uma passagem pela Europa, especialmente pela França. Isso a gente consegue observar quando ele está conversando com o Rose ali, ele menciona que desenhou pessoas em Paris. Então, ao contrário de Rose, o Jack, aparentemente, ele tem uma vida autêntica, criativa e livre, em contraste com aquele símbolo, com aquele modelo
da vida de Rose, mais artificial, opressora, da alta sociedade, representada ali pela classe social em que Rose estava. Então, ele também, o Jack, representa, vamos dizer assim, esse novo mundo, essas novas possibilidades de liberdade pessoal, de criatividade, de expressão do individual. Então, nós temos esses dois símbolos estabelecidos. Já de cara, a gente é introduzido a esses símbolos. E como é que esses símbolos vão se convergir? E como é que esses símbolos, juntando-se e unindo-se, eles podem frutificar em um relacionamento maduro e um relacionamento saudável? Como é que isso acontece? Como é que esse movimento acontece? Eu acho muito interessante esse filme, principalmente pelo movimento da Rose. Mais do que o Jack, ele tem um movimento de amadurecimento também muito bonito, mas o da Rose, para mim, é maravilhoso, porque ele traz um exemplo de posicionamento feminino que eu acho muito interessante, eu acho muito válido. Então a gente tem esses símbolos estabelecidos e eles se encontram ali no contexto do navio, então essas duas realidades se encontram. O interessante é que o Jack ele está ali uma hora no convés, tomando banho de sol e tudo mais, e a Rose aparece num mezanino ali do convés, no navio, lá em cima. E ele olha e aquela figura de Rose já o encanta maravilhosamente. E o amigo diz assim, né, um outro passageiro que acaba se tornando amigo diz assim, nossa, aquela ali é Rose. É mais fácil você cuspir um anjo do que se aproximar dela. Para a gente ver essa distinção, esse distanciamento entre as classes sociais. Então é mais fácil cuspir um anjo do que se aproximar. A gente da terceira classe se aproximar de alguém da primeira classe. Seria alguém inalcançável, quase que. E o Jack, então, mobilizado por essa paixão, ele vai criando estratégias para se aproximar de Rose. Ele consegue se aproximar de Rose numa cena que talvez seja clara para todo mundo, em que Rose tenta o suicídio. Então ela se sentindo pressionada, se sentindo abafada, se sentindo presa, uma hora ela tenta o suicídio. Ela tem essa ideação, ela planeja, corre, vai até o final do navio e ela olha para o oceano, então ela pensa em cometer suicídio, ela pensa em tirar a sua vida. E ela é impedida, portanto, de tirar a sua vida ali por uma intervenção do Jack. Então o Jack está ali de bobeira e tudo mais, olhando para cima, fumando cigarrinho, ele vê a Rose correndo e ele vai lá e intervém. Ele consegue intervir e acaba, nesse sentido, salvando-a, ou pelo menos tendo uma intervenção ali de emergência em relação a tirar a própria vida. Ele convence ela de que seria uma experiência extremamente dolorosa e ele consegue puxá-la para dentro do navio novamente. Então ali esses mundos se encontram e então a gente começa a ver o choque de realidade entre uma Rose da primeira classe bem educada e o Jack de terceira classe. A gente pode dizer que ele não era bem educado no sentido de uma aristocracia, né? No sentido de uma educação mais clássica, mais formal, mais estruturada. Então o Jack ele não tinha este tipo de educação. Esses dois mundos se encontram e se chocam. E Rose então vai sendo impactada pelo mundo de Jack e Jack vai sendo impactado pelo mundo da Rose. Então de um lado a rigidez, a estrutura e a sensação de estar presa, do outro lado a liberdade, a criatividade e o espírito livre. E o interessante é que aqui esses dois símbolos eles vão começando a um atrair o outro para o que a gente pode chamar de uma espécie de centro afetivo, para o que a gente pode chamar de uma espécie de equilíbrio, de assertividade, ou estou meio aqui agoniado com minha gravata, por conta da lapela, ou uma espécie de virtude, uma espécie de prudência, de frônesis.
Porque a gente tem uma primeira atitude de Rose irresponsável, ela se sentindo presa e ela tenta se libertar através de retirar sua própria vida. Ela vai tentar o suicídio. Então nós temos um movimento imprudente de Rose. Ali a gente não tem prudência de Rose. A gente tem uma imprudência. E ao contrário, a gente tem num personagem que simboliza essa liberdade, essa criatividade, uma certa irresponsabilidade, nós temos um ato de responsabilidade. Tanto que quando eles se encontram, o Jack diz assim: espero que você não pule e me libere dessa responsabilidade. Ou seja, ele se tornou responsável, ele se sentiu responsável pela vida de Rose. Olha só. Então, alguém que representa ali um espírito livre, com poucas raízes, extremamente livre, né? O Jack, ele começa, portanto, a se sentir responsável por alguém. Olha só que interessante. Então a gente começa a ver esse movimento no Jack. De alguém totalmente livre para... Não, cara, peraí. Eu estou presenciando alguém que está querendo tirar a vida, portanto, eu tenho que ajudar. Se você pula, eu pulo. Essa é a frase. Se você pula, eu pulo. Sou participante, sou responsável. Então, um espírito livre, mas com essa característica já ao encontrá-la de uma responsabilidade. Rose se sentindo presa e tentando se libertar por uma via imprudente, que seria retirar a sua própria vida. E o filme vai desenrolando. Não vou me aprofundar tanto assim em cada parte, em cada cena do filme, porque tem símbolos muito interessantes nas cenas. Mas eu vou destacar aqui uma cena em que Rose está ali chegando mais ou menos no chá da tarde, para poder não demorar tanto aqui na nossa aula. Ela está ali num chá da tarde e ela presencia uma garotinha de mais ou menos uns 9 aninhos, já recebendo educação, a garotinha sentada toda com compostura, segurando a sua xicrinha também ali no chá das 5, tomando seu chazinho. E ela se olha naquela criança. Ela se vê, ela se percebe ali, fala: cara, eu sou essa criança bem aqui, eu tenho que me libertar desse negócio. E então, ela decide, ela sai correndo, pá, daquele chá, e ela vai agora para a frente do navio. E ali ela tem a decisão. Antes, a gente já tinha uma tensão ali entre Rose e Jack sendo criada. Ele tentando, e ela... cara, eu sou noiva, tem alguma coisa de errado, e ele se apaixonando, e ele provocando, vamos embora, e ela: não, você não pode me salvar, sou eu que tenho que salvar. Eles têm um diálogo nesse tipo, que é interessantíssimo, porque ela não projeta, não é o Jack que a salva, ele é um provocador, mas a decisão vem dela, e é por isso que para mim é um romance maravilhoso, que não é o homem nesse sentido salvando a mulher, mas cada um tendo decisões autênticas sobre o que fazer das suas próprias vidas. Então ela sai, corre e vai para a frente do navio, e ali ela decide: acabou. Acabou. Eu era aquela garotinha e olha em que lugar eu estou. E ela então se liberta disso. E quando ela chega lá na frente do navio, depois de ela decidir se libertar de toda essa sensação de escravidão, de toda essa opressão que ela estava vivendo, de toda essa pressão que ela estava vivendo, de decisões inautênticas, depois que ela decide se libertar, aí a gente tem a cena clássica do filme. Ela na frente do navio e o Jack conduzindo. Abre os braços. Ela dizendo: estou voando, Jack. I'm flying. E a música: here, and my heart will go on. E é isso que eu quero que você perceba. A cena clássica de liberdade deles dois abrindo os braços como se estivessem voando, aquela cena
ela vem após a decisão dela de se libertar daquele contexto que estava a pressionando, que estava pressionando a. Olha só como às vezes a gente vai assistindo ao filme e a gente não vai percebendo esses detalhes, essas narrativas. E essa cena para mim é maravilhosa. Então ali ela decidiu, vou me libertar desse contexto, eu vou romper o noivado com o Cal, porque não é uma decisão autêntica minha. E ela rompe o noivado internamente, não tinha comunicado, e a partir dessa decisão ela se sente livre, ela está voando. Cara, quem pensou nisso, nesse roteiro e nessa direção, gênio, velho. Tem muita noção e percepção de narrativas, de contação de história. Depois reassista ao filme. E a partir dali, então, eles engatam um romance. Então a gente tem esses dois símbolos unindo-se agora. O Jack, no seu arco evolutivo, no seu arco narrativo, ele já querendo se prender a alguém, um espírito livre, já querendo se prender a alguém, se sentindo responsável por alguém, pela Rose, e Rose saindo daquele estado de opressão e de pressão, né, para ter uma decisão livre, para ter uma decisão autêntica. E ali esses dois símbolos se encontram. E aqui, portanto, nós temos o arquétipo de um romance perfeito. Nós temos esse arquétipo que são esses dois extremos, uma liberdade extrema versus uma opressão extrema, se encontrando da melhor forma, de modo mais excelente aqui no centro, na prudência. E aqui, portanto, nós temos o romance maduro sendo estabelecido. E é claro que o filme, ele traz um drama que não é uma comédia, né, no sentido aristotélico da poética, é uma tragédia. Porque a gente sabe que o Jack acaba morrendo. Jack morre. E é extremamente triste, uma cena extremamente triste. E eu sou do time que daria os dois ali naquele pedaço de armário. Tem esse debate na internet. Cara, não daria os dois ali? Por que diabo que o Jack ficou dentro d'água? Por que ele não ficou junto com ela em cima daquele pedaço de madeira lá de armário, boiando até o bote voltar, né? Eu sou do time, dava os dois. Mas para fechar com chave de ouro esse romance, então, a gente tem, infelizmente, essa tragédia, a morte do Jack, mas ele se sacrificando por ela, por esse amor, né? Entendendo, protegendo, cuidando dela. Ó, você fica aqui em cima, eu fico aqui dentro d'água, vai estar tudo bem, fica lá, vamos embora, beleza. E a gente tem, portanto, no final, em que ela percebe que o bote está vindo, e ela olha para o Jack, e ali a gente tem mais uma decisão muito forte. Ela poderia desistir da vida ali. Ora, no começo do filme, ela não queria tirar a sua vida. O que foi que aconteceu? Para no final do filme, ela lutar pela vida dela. Porque ela estava extremamente fraca, ela percebe que o amor que ela tinha encontrado morreu. Ela poderia muito bem ter desistido da vida ali. Mas o que foi? O que foi que aconteceu? Por que ela não simplesmente, cara, sei lá, quantos dias atrás, no começo da viagem, eu queria morrer e agora eu quero viver. O que foi que aconteceu? Percebe? O que foi que aconteceu? E o que aconteceu foi justamente esse amor maduro. Então ela é impactada pela decisão autêntica dela, por uma decisão de sentido dela, ela retoma essa perspectiva de vida. A descoberta de sentido é um fator de proteção contra uma ameaça à vida, contra um suicídio, ou para lidar de uma maneira melhor
com circunstâncias adversas. E Rose, portanto, conseguiu acessar isso. E psicologicamente, existencialmente, foi um fator de proteção naquele momento ali de adversidade. Inclusive naquele momento em que ela perde, ela se depara com a perda do amor. Então ela decide brigar, ela decide lutar com a vida. E ela vai, assopra o apitinho, é resgatada e continua a vida e tem uma vida longeva. E o mais interessante é que na linha do tempo, a gente vai acompanhando o filme e a tragédia, né, e essa viagem do Titanic, ela é contada em forma de flashback. E na linha do tempo presente, Rose, já velhinha, ela chega no navio lá dos exploradores e tudo mais, e ela tem várias fotos, e ela tem fotos de uma Rose aventureira. E aquelas fotos de Roses aventureiras é como se ela tivesse transportado o Jack para dentro dela. Aquele espírito aventureiro do Jack estava dentro dela. Como se dissesse assim: o amor é mais forte que a morte. O amor é mais forte que a morte. E ela internalizou aquele amor de Jack, ela internalizou dentro dela. Ela viveu uma vida, andou de avião, andou de balões, várias aventuras, a cavalo, e ela teve uma vida plena de sentido. Porque esses dois extremos, eles se juntaram. Então ela recebeu uma educação clássica, ela recebeu uma estrutura bem formada e ela agregou a isto esse espírito criativo, livre e uma vida com sentido e uma vida autêntica. Portanto, Rose é uma personalidade extremamente madura. E o Jack, eu aposto aqui, eu faço uma conjectura, se tivesse vivido, ele também teria sido um ótimo marido, um ótimo companheiro para ela e um homem extremamente responsável. Então eu quero que você assista esse filme novamente a partir desses dois símbolos e você comece a percebê-los e ver como é que esses dois mundos diferentes e opostos se atraem, se fundem, se chocam e a partir desse chocar a gente consegue ter um fruto que é uma personalidade madura da Rose. Então não é um romance tão piegas assim como talvez muita gente ache. Na verdade tem arquétipos e tem símbolos ali que são extremamente exemplares para a nossa vida. Ora, enquanto a gente não quer encarar relacionamento porque quer se sentir livre, porque não quer se sentir responsável, olhe para o Jack. Ora, quantas pessoas estão em relacionamentos, mas se sentem presas, cansadas, sobrecarregadas? Olhe para Rose. Se você não quer assumir responsabilidade, veja o movimento do Jack. Se você se sente preso em decisões inautênticas, olhe para o movimento da Rose. E contemple. Se você é um Jack, contemple uma estrutura da Rose. Se você é uma Rose, contemple essa estrutura do Jack. E eu espero que esses mundos cheguem aqui em uma prudência, em uma virtude, em uma personalidade madura, saudável, para que dessa forma você possa ter relacionamentos saudáveis na tua vida. Essa foi a nossa mini aula sobre Titanic e sobre os dias especial dos Dias dos Namorados. Espero que você tenha curtido. Tinha muita coisa aqui para a gente falar, muitas cenas específicas com símbolos ali para a gente alimentar o nosso imaginário e compreender certas cenas, mas não é um especial sobre o Titanic, mas apenas uma pincelada sobre esses dois símbolos maiores, vamos dizer assim, do Jack e da Rose, né, e como você pode utilizar esses dois símbolos para refletir acerca das tuas próprias decisões, dos teus próprios relacionamentos e como o amor
né, pode superar, pode vencer e pode ser mais forte que a própria morte, se ele for vivido de uma maneira saudável, de uma maneira madura, de uma maneira autêntica. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e acompanhe os vídeos que temos por aqui. Beijinhos e até o próximo vídeo.